Olá. Eu vou falar aqui sobre como é que a tradição circense encontrou as Marias da Graça. Em 2004, a Geni foi fazer um curso com a Vicky Militello, que a Funarte estava promovendo. Na época, a Cristina Pereira que coordenava a área de teatro da Funarte. E teve esse curso com a Vicky Militello. E a Geni voltou assim muito impressionada com o talento e com quanto aprendizado havia naquele curso. E falou que a gente tinha que fazer um trabalho com a Vicky. A Vicky é uma atriz conhecida, né, que já não está mais entre nós, mas bastante conhecida do público por alguns papéis que ela fez na televisão e uma mulher de uma grande tradição no teatro e de família circense. A Vicky é de origem dos Militello e de origem dos Tangará, que são duas famílias tradicionais de circo-teatro de São Paulo. Então a Vicky traz dentro dela, desde a sua infância, uma série de conhecimentos sobre diversos gêneros dramáticos apresentados nos circos, né? O pai dela tinha um pavilhão que chamava Pavilhão do Chororó, que é uma forma de... é um espaço, né? Um tipo de espaço de apresentação. Então a gente conheceu a Vicky e a gente conseguiu... A Cristina Pereira, não lembro se foi um edital ou se simplesmente o Teatro Glaucio Rocha foi cedido para a gente por uma temporada. Então a gente foi conversar com a Vicky. E a Vicky falou, olha... a gente podia fazer uma farsa de picadeiro, que é um tipo de... é uma farsa, né, que era montada nos picadeiros, que é uma comédia ligeira e que era muito tradicional dos circos-teatros. E tem uma ótima que chama A Menina Virou. E vocês podiam, então, montar esse espetáculo. Só que a Menina Virou, ela tem como personagem 2 mulheres e 2 homens. E nós somos 4 mulheres na época, né? E então a Vicky falou, não, a minha filha, a Laude Regina Martelli, vai fazer uma adaptação e aí a gente trabalha. Então a gente fez essa adaptação e passou a se chamar O Bicho Vai Pegar. Aqui ainda está com um título antigo, não sei se está ao contrário, porque eu não sei se o vídeo filma ao contrário ou não. Aqui está É o Bicho, mas que a gente montou no Teatro Glaucio Rocha. Eu, Samantha, Carla e Geni. Direção da Vicky Militello. E esse foi um encontro, né, com a Vicky. O mais interessante, assim, que a gente aprendeu muito durante os ensaios, né, com as dicas que a Vicky dava, né, ritmo, ligeiro, entradas e saídas rápidas, e não comentar, que era uma coisa que muitas vezes algumas palhaças tinham esse hábito de fazer comentário. A Vicky dizia, não comenta, não comenta, não comenta. Então foi um aprendizado e uma convivência muito legal e uma oportunidade assim inestimável que a gente teve de trabalhar com a Vicky Militello. Aqui está também o livro que a Vicky escreveu, Sonhos como Heranças, Síndrome da Paixão, que ela conta um pouco da história dela, a história da família, né, a origem da mãe, a origem do pai. E todo esse aprendizado e essa vivência que o circo traz para a vida da pessoa. Bom, então, com esse espetáculo que a gente montou, que é... Só um instante. Só um momento. Que é O Bicho Vai Pegar, que é essa farsa de picadeiro. Ele foi feito em 2004. Em 2007, a gente conseguiu, pelo edital do SESI São Paulo, participar do Viagem Teatral. Acho que era o Viagem Teatral. Então a gente fez uma turnê pelas cidades de São Paulo e a gente apresentou em Araraquara. Lá em Araraquara foi assistir a gente a Joelma Costa. Joelma Costa é atualmente uma grande amiga, que é de família tradicional circense, e que, na época, ela estava muito envolvida com a articulação e o fortalecimento e a organização das famílias e dos artistas de circos de pequeno e médio porte do interior de São Paulo.
Então a família dela, assistir esse espetáculo, porque ela sabia que era uma adaptação da Menina Virou, e a partir dali nós ficamos muito, muito, muito amigas, e a Joelma também trouxe um pouco para a gente essa realidade do circo-teatro e o que estava acontecendo nessa organização que esses circos estavam tendo a partir daquela época. Ela levou a gente para visitar alguns circos que estavam ali perto, montados ali perto. Foi uma convivência de um aprendizado muito grande. Isso foi em 2007. Aí em 2007 mesmo, quando a gente realizou a segunda edição do Esse Monte de Mulher Palhaça, tá aqui, que é o festival de comicidade feminina que a gente organiza no Rio, não sei se eu mostrei direito. A gente decidiu abrir um espaço para se falar dessa história, dessa tradição. E aí a gente convidou a mãe da Joelma, que é a Sônia Grey. Vou falar aqui um pouquinho. A Sônia Grey é nascida em circo, foi trapezista, acrobata, equilibrista, atriz, comediante e diretora artística. Proprietária do Circo Disparada, trabalhou como atriz e diretora artística em sociedade com Joaquim Daniel da Costa, o palhaço Disparada, a quem ensinou o ofício. Atuou em circos-teatro, circos de tiro e circos mambembe. Não sei se vai dar para ver aqui direito, mas está aqui a Sônia Grey, que é a mãe da Joelma, que participou desse bate-papo, né? Que o título era a atuação da mulher no circo dentro e fora do picadeiro. Enfim, essa amizade com a Joelma, ela dura até hoje e os papos e essa convivência com essa história da tradição. Nesse mesmo ano de 2007, quando a gente estava fazendo a turnê da viagem teatral, a gente se apresentou em Sorocaba. E quem estava assistindo a gente na plateia era a família da Guaraciaba Maglione. A Guaraciaba Maglione é uma muito, muito, muito querida, também amiga, toda a família, que é sediada em Sorocaba, Circo Teatro Guaraciaba. Esse Circo Teatro leva o nome dela, quem deu esse nome foi o pai dela, Antônio Maglione, que era proprietário de circo e homenageou a filha com esse nome. Então é um circo que tem o nome de uma mulher, que a proprietária é uma mulher, que é a Guaraciaba, e já há alguns anos, não lembro exatamente em que ano, está sediada em Sorocaba, atualmente em Votorantim, desde que o município se emancipou. É uma família de tradição circense também. A gente conheceu a Guaraciaba, a Iracema Cavalcante, o Ali Maglione e a Luciana Maglione, que são filhos da Guaraciaba. E também surgiu uma empatia muito grande, né? Elas assistiram à peça, O Bicho Vai Pegar, e nesse ano, então, de 2007, assim como a gente convidou a Sônia Grey para participar do Esse Monte de Mulher Palhaça, a gente também convidou a família da Guaraciaba. Então, elas foram para Esse Monte de Mulher Palhaça e apresentaram o número A Motoqueira e a Luzinha, que foi com a Guaraciaba Maglione e a Geisa Helena, com a direção do Alexandre Maglione. Foi o primeiro encontro, né, com essa família. Aí no Esse Monte seguinte, que foi o Esse Monte de 2009, novamente a família Guaraciaba esteve presente. Então elas participaram de uma oficina de palhaças que a Flávia Reis estava ministrando, enfim, e foram um sucesso e foi muito bacana porque além das palhaças, vamos dizer, do chamado, né, Circo Novo, ou as palhaças provenientes de teatro, as palhaças mais de uma formação ou acadêmica, enfim, estavam podendo conviver com as palhaças de uma tradição circense, que é a família da Guaraciaba. Então essa oficina foi muito rica pela participação da Guaraciaba
e da Iracema Cavalcante foi muito legal. E elas apresentaram também um número, chama As Abelhas Indianas, e quem se apresentou foi a Guaraciaba, a Iracema e a Luciana, com a direção da Márcia Jardim. Tá escrito aqui: As Abelhas Indianas é uma tradicional reprise de circo, chamada Abelha Abelhinha, contada e representada pelas abelhas indianas de maneira peculiar e reverente e muito divertida. Enfim, e também foi muito legal, né, assim, poder ver essa mistura de linguagens dentro do festival. Em 2012, novamente a família esteve lá presente, dessa vez para o lançamento do livro da Iracema Cavalcante, esse livro aqui, que é um livro muito querido, e a Iracema também é muito querida, que se chama A Vida Maravilhosa no Circo Teatro, onde a Iracema conta a trajetória dela, conta causos e como aconteceu o encontro da Iracema Cavalcante com a família da Guaraciaba Malhone, como se tornaram uma coisa só, né? E aqui a Iracema fez um duo que ela sempre faz há muitos anos com o de Rocha, que é um palhaço que faz parte da companhia do Circo Teatro Guaraciaba. Essa família trabalha, está em atuação, né, em Votorantim. E em 2014 a gente teve o prazer de estar lá no encontro que eles promovem de circense em Votorantim. Aí nós fomos recebidas por eles e, além de apresentar o nosso espetáculo, que acho que foi Tem Areia no Maiô, a gente participou de uma oficina linda, 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 onde elas ensinavam a gente a fazer os doces e as coisas que eram vendidas, né? Porque as mulheres, além de trabalharem como atrizes ou trapezistas ou cômicas, enfim, elas faziam coisas para vender durante as apresentações do circo. Então elas fizeram essas oficinas, onde a gente aprendeu a fazer o amendoim torrado, o pirulito, aquelas coisas assim, e a ornamentação, né, para vender. Foi muito boa essa oficina. Fechando essa pequena introdução, né, sobre o encontro, né, da tradição com as Marias da Graça, eu queria falar da Hermínia Silva. Hermínia Silva é uma pesquisadora que mora em São Paulo, e a gente se encontrou com ela, eu não lembro exatamente quando, eu não sei se foi, mas foi mais ou menos nesse ano de 2007, onde a gente conheceu a Joelma, onde a gente conheceu a família da Guaraciaba, a gente também conheceu a Hermínia Silva. E a gente convidou a Hermínia também para participar desse Monte de 2007, na mesma conversa onde a Sônia Grey participou. Então, aqui está escrito: Hermínia Silva, 4ª geração circense no Brasil, mestre e doutora pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas. É uma das coordenadoras do site www.pindoramacircos.com.br. A dissertação de mestrado da Hermínia foi O Circo, Sua Arte e Seus Saberes, e a tese dela de doutorado foi O Circo no Brasil, do final do século XIX a meados do XX. E a Hermínia foi no festival para lançar o livro dela, esse livro aqui, Circo Teatro, Benjamin de Oliveira e a Teatralidade Circense no Brasil. Nesse livro, que foi escrito a partir da tese de doutorado dela, ela, através da figura do Benjamin de Oliveira, ela traça ela desenvolve, né, a pesquisa dela sobre os circos teatros do final do século XIX até, enfim, o começo, mais ou menos assim, do século XX. E esse livro é um livro muito legal, assim, porque além da pesquisa em si da Hermínia sobre os circos teatros, então esse resgate, né, das peças que eram feitas, do que acontecia e tudo, é uma valorização de um espaço onde acontecem as artes cênicas que sempre foi desvalorizado em relação,
sei lá, um teatro com T maiúsculo, assim, né? Os circos-teatros, eles eram desvalorizados. Então, ela vai mostrando, no decorrer desse tempo, o valor dos circos-teatros, a popularidade dos circos-teatros, a sabedoria que existia lá dentro, né, e que ainda existe nos que ainda existem, em termos de dramaturgia, em termos de transmissão de saberes, de encontros de linguagens, né, porque o circo sempre foi um lugar de múltiplas linguagens, então onde as linguagens se encontram, conversam, se transformam. Então ela vai mostrando toda a riqueza desse espaço, né? Então é um livro muito importante porque ele também trabalha na valorização do artista circense, do artista tradicional de família circense. Então, tá aqui. Foi assim, e é ainda, né, um encontro muito bacana. Então eu acho que esses encontros que a gente teve, né, com a Vicky, com a Joelma, com a Guaraciaba, com a Hermínia, elas trouxeram para a gente, né, aproximaram as Marias da Graça desse mundo da tradição circense, das famílias circenses, dessa história, da dramaturgia, das peças, etc. E também aproximaram o movimento das mulheres de circo e das mulheres cômicas, palhaças, dessa história. Então eu acho que, enfim, é isso. Obrigada pela participação no Festival Riso Solto. E é isso.